Boa noite, pessoal. Estamos na 15ª roda de conversa e hoje a gente vai tratar um assunto bem bacana sobre arquitetura e inteligência artificial. Nós temos aqui o Eric, ele topou esse bate-papo conosco, Eric. Eu queria que você desse um contexto aí. O que te fez querer trazer esse tema aqui para o grupo? O que você acha esse assunto tão bacana para a gente discutir aqui, por favor? Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo... Estão me ouvindo? Então, né? Muito obrigado aí pelo convite. Legal te ver aqui, Murilão. Muito feliz aí. Prazer a todos. Bom, vamos lá, né? Cara, falar de IA hoje em dia é hype, é bem importante. Eu acho que a gente tem que falar para entender e digerir esse tema. Eu, algum tempo atrás, estava como, assim, posso dizer, meio atônito, acho que a palavra é essa, com relação a IA, meio cético, né? Mas hoje em dia, acho que a gente tem que imergir e surfar na IA. A gente está vivendo um momento incrível na área de tecnologia. Cara, sensacional. É um momento, assim, absolutamente incrível, né? A gente está dentro da onda de IA, tentando entender o que está acontecendo. A gente passou por várias ondas na área de tecnologia, hoje a gente está em uma delas. Então, está imerso dentro da inteligência artificial hoje em dia e pensar como que isso vai mudar o nosso posicionamento no mercado de trabalho, o nosso perfil, se você trabalha com desenvolvimento, engenharia de software ou arquitetura, enfim, independente do que você tem de pegada, eu acho que é bem importante a gente falar sobre o tema, tentar entender. Então, eu acho que esse foi o principal motivador aqui, né? De trazer aqui esse tema. Eu não sei se todo mundo sabe o que é hype de IA, porque, assim, se você pergunta num papo, assim, meio que no almoço com alguma pessoa fora, né, que não é da área de tecnologia, essa é a primeira coisa que eu acho que eu queria aqui trazer para vocês e queria saber a opinião aí de vocês. Todo mundo sabe o que é hype de IA? A minha esposa, ela tem essa dúvida, tá? O que é hype? Então, é por isso que eu trago aqui. Se todo mundo sabe o que é isso, que é um hype. Vou trazer minha visão, né? Que quando tá na modinha, né? Todo mundo quer usar, põe IA em tudo. Vamos pôr IA em tudo. Tem que pôr em tudo. Eu acho que tem dois fatores que caracterizam essa parada, né? Do hype, né? Falar só da palavra hype, assim, tipo, cara, a primeiro, você ouve em todo canto, até nos cantos que você não espera, né? E a segunda, que eu acho que é bem característico de hype, assim, é esse estado de maravilhamento, sei lá, eu não sei uma palavra certa para isso. Mas, tipo, a galera fala, nossa, como é mágico, não sei o que, sabe? Acho que isso é bem hype. Legal. Cara, todo mundo acha o negócio, né? Meu Deus, vai acabar com o emprego de todo mundo. E pará. Sabe, tipo, a galera tá nesse estado de estar maravilhado com o rolê, sem entender muito bem o que é ainda, né? A galera tá aterrissando o entendimento disso. Então, isso para mim define muito bem o que é hype, sabe? Legal. Mais alguém? Eu acho que o hype aí, concordo com o Trivenato, aquilo é o que está na onda, que está no momento, tudo é IA, tudo que você faz hoje na rede, negócios, tem uma palavra IA por trás. Eu acho que a gente tem que tomar o cuidado para não cair nessa do... Sabe o carrinho do cachorro-quente? Que aí vira carne de vaca, né? O pessoal acaba banalizando, é isso que eu quero dizer. É isso aí. Banalizar é uma boa palavra, José. Não é? Porque é assim, eu considero a IA. Eu sou um cara, assim, eu era cético até algum tempo. Igual eu. Aí eu comecei, eu achei interessante o que você falou. Aí eu comecei a usar a IA. Hoje eu, assim, acho que a gente vai falar mais durante, então vamos deixar Pode como falar, certo. vamos lá. Pode falar. E, assim, hoje eu tenho ela como um parceiro, eu uso como um parceiro, não sou um usuário sênior, vamos dizer assim, na IA, mas procuro usar no meu dia a dia.
procurei quebrar aquela mística de não, vai tomar o meu lugar. Muito pelo contrário, é meu parceiro. Hoje eu até mandei uma mensagem para o Trivelato. A gente tem dois caminhos. Ou ele vai ser seu parceiro, ou ele vai ser seu adversário. Você tem que escolher. É isso aí. É isso aí. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu vejo que cada um tem uma visão na hora que fala de hype diferente, né? Eu não sei porque quando eu falo hype, eu não sei se é porque eu vim da área de engenharia, tudo, eu imagino um gráfico. Um gráfico de sino, e lá na ponta, lá de cima, lá, a IA lá em cima. Só que, como é um gráfico de sino, né, lá ela vai cair. Engenharia, isso é clássico. Ela vai, em um momento, ela vai decair, vai ter um decaimento ali. Mano, você lembra da For Researching? Eles têm um gráfico disso, eu esqueci o nome desse gráfico. Que ele é bem isso mesmo que você falou, ele tem um picão lá, depois desce, cai num vale, depois ele começa uma curva um pouco mais suave. Como é que chama esse negócio mesmo? Maturidade, gráfico de maturidade. Gráfico de maturidade, de platô de saturação. Ele entra lá e começa a entrar num platô de saturação. Agora você pode ver que no LinkedIn a grande maioria dos posts a galera está colocando assim, eles jogam esse gráfico. Aí mostra a IA lá em cima. E ela caindo, começando a cair. Aí fala assim, olha, o hype já passou. Né? Eu vi um gráfico bem bacana, que é tipo daquele quando a gente comita e coda no GitHub, você tem uns pontinhos verdes, tá? Quando você comita no GitHub, ele aparece quanto você contribuiu. E nesse gráfico que eu vi no LinkedIn mostra que poucas pessoas conhecem IA de verdade, e a grande maioria só usa ela. Legal, é isso aí. Então, aqui no contexto da primeira pergunta para ti... O José quer falar, deixa ele... Não. Segue aí, depois eu falo. Vamos deixar que está interessante. Tá. Então, aqui na primeira pergunta para ti, Eric, você trouxe para nós que IA é ferramenta e arquitetura é visão. Aqui nem todo mundo trabalha com arquitetura. Eu queria que você desse um pouco de contexto do que é ser arquiteto, né? E por que a arquitetura é tão necessária, tanto em sistema quanto na IA, tá? E também pensando em visão de reaproveitamento, e você não ter 50 mil ferramentas, 50 mil código-fonte, sabe? Explicar para a galera por que a arquitetura é importante, o que é a arquitetura e como ela ajuda a ter reuso. Caramba, vou fazer o meu melhor aqui, tá? Essa pergunta é difícil, mas vamos lá. Deixa eu tentar trazer um contexto, então, do perfil / papel do arquiteto em geral. Né? Então, até alguns anos atrás, galera, o perfil do arquiteto, até o 1990, 2000, era muito papel de um arquiteto que desenhava caixinhas de solução, quadradinhos. Então, você tem um cliente, você tem um servidor, tem um back-end, tem um banco de dados, como que isso se conecta? E aí vocês devem lembrar, para quem, não sei se todo mundo lembra, mas nessa época era muito comum utilizar uma linguagem que era UML. A linguagem UML é uma linguagem de modelagem de projeto de software. Então, dentro do projeto de software, você tinha a arquitetura. E aí emergiu o papel de arquiteto de software. Então, o perfil do arquiteto de software, o papel do arquiteto de software até alguns anos atrás, era muito nessa pegada de desenho do projeto de sistema, do projeto de solução, de como as peças se encaixavam, né? E aí, com o tempo, né, isso foi mudando, né? Então, trazendo mais para um contexto mais moderno, né? Hoje em dia, a gente quase nem fala mais de UML, né? Então, um arquiteto de software, um arquiteto de sistemas, né? Ele vai pouco falar sobre o UML. O que aconteceu aí? A gente acabou reduzindo a rigidez com que a arquitetura era pensada, de maneira de sistema. Então, você tinha que projetar um sistema pensando só naqueles componentes, naquelas caixinhas que eram derivadas para um desenvolvedor, para um engenheiro. Né? Então, hoje em dia é muito mais diluído isso. Então, existem técnicas mais suaves para você poder fazer modelagem de sistema, de projeto de sistema. Uma delas é o C4. O C4, vocês devem conhecer, é uma forma um pouco mais moderna, ágil, de você construir projetos de sistema. Eu, particularmente, não gosto muito dos 4 do C4. Eu prefiro
só o C1 ou o C2. Raramente você vai conseguir chegar num desenho de solução, ou desenho sistêmico, que você vai até o nível C4. Você vai, muitas vezes, parar no C1. Né, que C4 é o nível de maturidade. Exato, que é um nível de maturidade, depende da companhia, mas raramente você vai chegar. E agora, se você transporta para IA, você nem vai especificar muito mais em nível de modelagem. Você vai pedir para a IA fazer uma modelagem para você. Você vai pedir para a IA construir uma solução, um design doc, um spec, um PRD, que é um documento que você escreve e ela desenha e constrói a solução. E aí você entra num modelo mais orientado a uma arquitetura vibe, né? Um vibe arching. Então você começa a construir uma solução orientada pela vibe da inteligência artificial. Então, por isso que, na minha visão, com o advento da IA, vai ser muito difícil a gente ir muito mais longe com a granularidade de modelagem. Né? Então, isso falando de modelagem. Então, o papel, assim, tipicamente de um arquiteto mais tradicional é olhar esses desenhos de solução. Quando a gente fala de arquitetura moderna de software, mais atual, o perfil do arquiteto, ele se dilui, né? A disciplina de arquitetura, ela se dilui muito dentro da agilidade nos diferentes perfis que você vai ter, de engenharia, de desenvolvedores, etc. Né? E aí, hoje em dia, a gente fala que a arquitetura ela é muito mais de decisão. Então, você pensar nas decisões, pensar em trade-offs, pensar em como você posicionar de maneira intencional as decisões de projeto. E aí é que você vira a chave. Então, um arquiteto hoje moderno, um cara que pensa em arquitetura a longo prazo, é uma pessoa que desempenha um papel de arquiteto de software. Ele pode ter o cargo, né, como arquiteto dentro de uma empresa, ou ele pode ser um staff engineer. Então, você tem essas divisões, depende da empresa, depende da maturidade. Mas, no final do dia, hoje, a arquitetura ela tem que ser muito mais rápida do que a gente tinha alguns anos atrás com a OML, por exemplo. Então, por isso que a OML foi se diluindo ao longo dos anos. Porque você tinha que fazer 20 e tantos diagramas de modelagem de projeto sistêmico, análise de requisitos, desenvolvimento de diagramas. Eu, por exemplo, trabalhei em projetos que usavam o OML/SysML, que é um perfil da OML para sistemas embarcados. E lá você tem que escrever, através de diagramas de componentes, qual que são os requisitos de software que você tem que usar. Cara, você fazer um negócio desse em termos de diagramas é loucura hoje em dia. Você não consegue, é impossível. É lento, é caro e quase ninguém tem conhecimento para fazer isso. Ninguém vai fazer. Quem que vai fazer isso? São empresas que lidam, por exemplo, com sistemas embarcados. Sei lá, a NASA, aviação. Então, é nesse nível, né? Você vai para um sistema que lida com ambiente transacional, um banco, por exemplo, é sistema ágil, ou imagino que seja, né, Tiagão? Sistema ágil, coisa rápida. Então, entrega rápido, né? Deixa eu pegar mais uma ponte aqui, você citou mesmo, não, mas também eu queria ouvir vocês, depois disso que o Eric trouxe, se alguém tem experiência em arquitetura, como o Murilão, pode contribuir aqui, por favor, para ficar mais rico, tá? Mas vamos pensar aqui, para quem está no começo da carreira e não ouviu tanto arquitetura. A gente pode pensar a arquitetura como a fundação de um sistema? A gente pode pensar assim? Vamos pensar. Cara, eu tenho uma opinião bem particular sobre isso. Não, porque assim, via de regra, sim, tá? Mas deixa eu filosofar um negócio com vocês aí. Porra, sei
Se eu estiver ferrando muita pauta, vocês me cortam e mandam embora, tá? Me quica da call. É muito. Via de regra, sim, tá? Então, você dá um File New Project, você faz algumas escolhas na hora de você fazer o seu projeto, etc. Então, sim, de uma maneira geral, a arquitetura de software é a fundação. Mas é muito comum a gente comparar, né, a arquitetura de software com engenharia civil, né? É muito comum você ver em bibliografia esse tipo de comparação. Falei, cara, olha, você vai fazer fundação, depois você vai fazer a parede, não sei o quê. Cara, mas são naturezas. Depois você para um tempo para pensar e refletir, são naturezas de projetos muito, muito ridiculamente diferentes. Tipo, você não começa a construir um prédio de 5 andares e fala, sabe aquele banheiro lá do térreo? Não quero mais. Não tem, tá? Não existe, saca? O que é verdade para software, né? Software, se Não você... dá agilidade, não dá aí, né? Cara, tipo, saca? Então, assim, ele sim é fundação, mas eu acho que a parte mais importante da arquitetura de software, na minha opinião, e aí é a parte que eu concordo muito com o Eric, cara, como a gente se mantém fazendo boas escolhas em função de otimizar o valor daquela coisa que a gente está construindo, saca? Isso é mais importante, para mim, é mais importante do que garantir uma boa fundação, porque a fundação vai mudar, invariavelmente. A linguagem vai mudar, né, Murilão? O framework Exato. vai mudar, né? Mas a decisão vai ficar, ou ela vai impactar muito o negócio lá na ponta. E aí é que entra o papel do arquiteto moderno, que é saber como pensar essas decisões, como pensar escalabilidade, performance, latência, como pensar, como conectar IA no dia a dia e acelerar o negócio, e não impactar. E aí vem um ponto bastante humano que eu quero perguntar para vocês e vem com a conexão de valor que você trouxe aí. Nem todo mundo aqui, talvez, saiba o que é valor, aí seria legal discorrer um pouco, Eric. Legal. O que é valor? O que é arquitetura de valor? Por que a gente busca valor? Onde a gente quer chegar? E uma coisa que eu penei muito na minha vida, tá? Durante esses cabelos brancos que eu tenho, é difícil você explicar para quem está na ponta, para quem está na gestão, na direção, na superintendência, que a gente precisa de objetivos bem definidos para saber para onde está se movendo por aqueles objetivos, por aquela meta, tá? E aí eu queria que vocês compartilhassem, se sou o Alecrim Dourado que sofria isso. Não. Vocês. Posso falar aqui, depois que a gente fique à vontade, tá? Senão, gente, professor aqui de dando aula, eu adoro falar, então vocês me cortem. Então, seguindo nessa linha, valor, né? Cara, valor é aquilo que impacta o cliente, aquilo que gera resultado lá na ponta. E muitas vezes, quando você é um arquiteto, eu fui assim, eu já errei muito isso, você é apaixonado por ferramenta, apaixonado por pattern. Adoro pattern, acho sensacional. Mas não é isso que gera valor para o negócio. O que gera valor para o negócio? É o cliente feliz lá na ponta, ele conseguindo fazer um checkout em menos de um segundo. Cara, é isso que ele quer. Isso é valor. Agora, como que você... Agora imagina. Então, por exemplo, vocês falaram fundação, a gente falou de fundação e decisão. Como que num dia a dia de negócio a gente conecta a arquitetura para gerar valor lá, para o cliente lá na ponta? É um tremendo desafio, principalmente com um perfil, papel de arquiteto, né? Como trazer esse valor para o negócio. Então, assim, às vezes é um trabalho muito difícil porque as pessoas acabam não entendendo o valor do arquiteto no dia a dia. E aí isso dói na alma, porque você sabe que se você não entregar uma solução com baixa latência, impacta, e aí você tem alguns trade-offs ali no dia a dia para ponderar. Só que quem desenvolve a solução vai, às vezes, ser um engenheiro que vai estar construindo e você vai estar apoiando. Não só ele, mas N outros times numa visão maior. E aí é que você tem que mudar também uma chave de liderança, que o arquiteto hoje, pensando no futuro, né, ele tem que ser um líder
e saber inspirar as pessoas ali a construir as melhores soluções, né? Então, é um desafio grande, principalmente para o arquiteto. Temos uma mão levantada aí, Alex. Fica à vontade. Fica à vontade, Alex. Vamos lá, galera. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Boa, tá travando aqui, mas vamos lá. Tô vendo aqui que eu só tô no meio de um monte de fera que conhece bastante tecnicamente. Tô entrando aqui na jogada para aprender muito, ouvir mais do que falar. Boa, Mas aí eu vou colocar o chapéu aqui um pouco de gestor. legal. Sabemos que a necessidade de negócio, como vocês estão falando de agregar valor aqui, ela requer aqui um cavalinho de pau, uma mudança de decisão a qualquer momento aí no meio de um projeto. E a arquitetura, como vocês bem colocaram, às vezes é a estrutura para que a gente possa evoluir ali, pensando em jornada, pensando em canais e assim vai. Muitas das vezes a gente tem essa dependência para conseguir evoluir. Como que vocês enxergam que a IA pode nos ajudar nessa tomada de decisão ágil, sem impactar na velocidade, expectativa de cliente, para a gente agregar valor no final, como vocês bem colocaram aí na roda? Eu vou dividir em duas coisas a sua provocação, tá, Alex? A primeira delas é sobre o pilar de arquitetura e posicionamento. A arquitetura ela tem que atuar em duas dimensões ali, em negócio, né, para gerar valor. No dia a dia, no emergente, é uma coisa, e no intencional, lá na frente, a médio e longo prazo. Então, quando a gente fala de arquitetura a médio e longo prazo, é pensar, poxa vida, vamos dar um exemplo. Hoje a gente está usando uma solução que não é uma arquitetura escalável, não atende milhões de usuários. Como que nós conseguimos trazer uma arquitetura escalável para milhões de usuários? Então, vamos tentar segmentar um pouco mais. Hoje, minha aplicação é um app e ela atende, por exemplo, só segmentos do estado de São Paulo. Aí eu quero, por exemplo, escalar, por exemplo, para o Brasil inteiro, né? Então, são escalas diferentes, são maturidades diferentes. Uma coisa é atender esse perfil dos segmentos no estado de São Paulo, isso é emergente. E a outra é, poxa vida, como que eu posso pivotar e trazer decisões a longo prazo para evoluir a fundação, a minha arquitetura lá na frente. Então, são duas visões diferentes, tá? Aí a IA pode apoiar muito mais, né, numa visão intencional, se a sua empresa ainda não está embedada ali no universo de IA. Então, por exemplo, não adianta eu querer trazer IA a todo custo numa frente emergente. Não adianta. Eu preciso entender como posicionar melhor a IA ou as ferramentas de IA, de LLM, como, enfim, de Generative AI. Então, por exemplo, dentro de um canal de atendimento, como que eu posso acelerar o uso de IA num chatbot para melhorar o desempenho comunicacional num atendimento digital, né? Então, a arquitetura ela entra nessa linha para, de repente, entender como melhor posicionar a IA nesse canal. Só que aí o perfil do arquiteto, o papel do arquiteto é entender se isso é viável a gente conectar a curto prazo ou a longo prazo. E aí essas decisões dentro do perfil do arquiteto são bem importantes, né? Não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas é um pouco do que eu imagino, tá? Deu sim. Eu acho que aqui, na minha leitura, teremos interpretações diferentes, mas buscando alternativa. Eu acho que viável para o negócio. Eu acho que é isso. Mas é o desafio que a gente vive no dia a dia, no mundo corporativo, né? Essa necessidade de agilidade, porém, para garantir a estrutura, pensando, como você colocou, no que eu quero lá na frente. Às vezes não adianta eu fazer algo pequeno se não vai me suportar o volume que eu quero para o futuro, dependendo do volume de dados ou de clientes que eu vou atender. Então, vai muito nisso. É a gente se apegar no que foi colocado pelo grupo aqui, de usar ela a nosso favor, mas não deixando o humano ali de lado, sem
dar o direcionamento ou tomar a decisão final. Acho que é isso. Eu não sei se o José vai nessa linha, senão eu pego o gancho. Eu gostaria de pegar o gancho do Eric. Vai lá, Dani. Vai lá, Murilão, pode falar. Boa. É que o José tá lá na frente, por isso que eu... Entendi. Mas eu queria explorar um pouco esse pensamento de IA, de visão de mais longo prazo e necessidades mais imediatas, assim. Eu acho que tem colaboração de IA em diversas frentes, sabe? Eu vejo a IA atuando no meu dia a dia, particularmente, em três grandes caixas, saca? Uma caixa é a IA, ou os modelos de LLM, outros modelos de IA, modelos de inteligência artificial até um pouco mais primários, como composição do produto, né? Então, fala, cara, eu estou usando o motor de LLM para alimentar um chatbot, eu estou fazendo uma regressão logística para fazer uma predição, sei lá, fazer uma coisa dessa natureza. Beleza, isso aí é uma vertente de pensar IA. Eu gostaria de pensar em outras duas que eu acho que ajuda um pouco a explorar essa parada de falar como garantir estrutura e versus pivotar rápido. A gente tem casos que a gente começou a falar de vibe coding, né? Então é o uso da IA para a produção de código, tá? A gente começou a falar de vibe coding, isso está se transformando numa coisa um pouquinho melhor. Hoje eu trombei com um vídeo, esqueci o nome da moça, que ela falava sobre architecture engineering, uma coisa dessa, tipo, é um papel que está emergindo com o uso da IA e tal, enfim. O vibe coding está evoluindo, né, está perdendo esse termo, esse nome que ele ficou. Caiu. Travou, Murilo. Ô, Murilo. Voltou. Aí, voltei? Voltou. Oi? Boa. Então, IA para produção de código, e isso inegavelmente é acelerado. Com qual qualidade eu ainda não descobri. Se alguém tiver resposta, eu estou curioso para saber. E outro uso de IA que eu vejo bastante acontecer é a IA para fazer descoberta, saca? Tanto da perspectiva de produtos, quanto da perspectiva de potenciais cenários, de mapeamento de edge cases, esse tipo de coisa. A IA como um cérebro adicional para a galera fazer descoberta, saca? E eventualmente produzir resultados dessa pesquisa, dessa reflexão mais rica, né? Eu acho que tem colaboração no sentido de enriquecimento e ou aceleração dessas atividades que são conduzidas por humanos, no final das contas, né? Então, quando eu falo a evolução do vibe coding é IA produzindo código supervisionada por engenheiros. Com relação ao trade-off entre velocidade e mudança de rota rápido, se você está imerso num processo ágil, isso deveria ser natural, mas a gente sabe que no mundo real é diferente, né? E um dos grandes ofensores é porque a gente não pensa arquitetura, a gente pensa arquitetura como se estivesse construindo um prédio, não pensa arquitetura para ser um negócio móvel, né? E bato nessa tecla para falar de um livro que eu gosto muito, talvez você já tenha trombado, eu sei que o Eric provavelmente já trombou com ele, que é o Building Evolutionary Architecture, tá? É um livro muito bom e ele fala exatamente sobre isso, cara. Quais são as intenções que a gente gostaria de preservar e como a gente garante estratégias para garantir essas intenções na arquitetura. E aí a IA ajuda a gente a IA consegue ajudar a gente a pensar nessas intenções e eventualmente executar essas estratégias para garantir essas intenções, saca? Então, compartilhar um pouco de pensamento. Sensacional. Posso fazer um comentário aqui? Murilo, tamo junto, tá, cara?
Sensacional. Tem um livro aqui atrás de mim, aqui, não sei se dá para ver, que é Scalability, A Art of Scalability. Cara, esse livro aí, ele tem uns 500, 600 páginas, e você pega mais da metade do livro, mais da metade, ele fala de, cara, pessoas. Porra, mas é um livro de escalabilidade? Não vai falar lá de como aumentar a quantidade de pods num Kubernetes? Não. Mais da metade do livro ele fala de como é importante você ter a sua arquitetura relacionada com pessoas. E aí é onde entra uma boa visão de escalabilidade, essa sua boa visão de, de maturidade, de pensar que a arquitetura, quando você traz o ponto de que a arquitetura não é um rolê de engenharia, ela até pode ter sido lá atrás, né? Que o pessoal acha que a arquitetura é a mesma da arquitetura civil, software, não é. Ela não é a mesma coisa. Então, não é a mesma coisa, porque numa engenharia civil, você tem a arquitetura e é um modelo onde você tem um modelo construtivo ali, né? Físico. A natureza é totalmente diferente. Quando você desenvolve um software, você desenvolve um código, ele é de natureza abstrata. Hoje em dia você tem, inclusive, a IA para apoiar, através de vibe coding, né, a geração de código. Então, é uma natureza totalmente diferente. É uma arte, né, que envolve tanto ciência quanto arte ali no meio. Né? Então, tem um balanço aí. Né? Então, eu queria trazer só essa provocação aí, tá? Que nós estamos juntos aí nesse mesmo pensamento. Me assusta quando os gerentes de projeto falam que a arquitetura é igual na arquitetura civil, mas está tudo certo. Vou passar a palavra para o Zé, depois para o Fabrício, aí eu vou fazer uma pergunta que vocês vão ver que vai unir. Fala, Zé. Eu queria saber a opinião de vocês, do Eric, Murilo, do Trivela, do Thiago, que estão no dia a dia, sobre um ponto que é a questão da IA, dos modelos de IA generativa, independente se você usa ela pura, se você usa ela com RAG, né, que você vai buscar dados da tua organização para que ela fique mais inteligente, com resultados mais apurados. Como vocês lidam, até pegando essa coisa que vocês falaram, muitas vezes você tem que tirar o banheiro, botar uma cozinha no lugar, o vibe coding para agilizar, entrega de valor, né? Tudo que foi falado aqui. Como vocês lidam no dia a dia com a questão da alucinação da IA, dos erros que a IA comete, versus essa agilidade, essa necessidade de ser mais rápido, né? E queria que vocês me falassem um pouco sobre, eu li sobre Context Engineering. Eu fiz um curso de engenharia de prompt todo, né? Fiquei super feliz. Pô, agora eu sei fazer prompt. Aí o cara, no final, ele falou, olha, só tudo isso aí que vocês aprenderam, pode jogar fora. Que hoje não adianta você ter um prompt, você tem que ter um contexto, tem que ter algo maior, que é para você ter um prompt que seja assertivo, que utilize não só o conhecimento acumulado da IA, mas as suas bases de informação, para que você tenha algo mais eficaz, maior acurácia, né? Acho que é o termo que eles usam. Eu queria saber a opinião de vocês que estão aí no dia a dia. Isso é uma curiosidade minha. E aí, quer que eu fale? Você quer falar um pouco? Pode falar aí. Cara, então tamo junto. Vamos empurrar essa pro Trivelato, vamos pôr ela na fogueira. Eu ia conectar na próxima pergunta, pessoal, mas é o seguinte. Eu usei IA bem forte aqui, tá? Num contexto de modernização de sistema. Então, imagina que eu tinha um legado bravo lá, na época que eu estava no outro banco laranjinha, né? Para trazer para o moderno. Onde ela pegou e onde ela alucinou pra caramba aqui comigo, mas eu não consegui resolver sem dar fonte de dados para ela. Aí eu vou falar a importância de base de conhecimento, beleza? Então, você tinha a estrutura do sistema legado e só o código-fonte. O código-fonte lá tinha a descrição dele, beleza?
Mas no código-fonte você conecta a regra de negócio. Para você conectar a regra de negócio, quase sempre você conecta com uma base, beleza? E onde ficava devendo e onde alucinava? Porque, geralmente, o desenvolvedor, né, quando tem costume, ele vai lá e comenta o código, fala o que o código faz. Mas lá na época de antiguidade, em 1900 bolinha, a galera de DBA não fazia muito as tabelas nem as colunas. Então, eu não conseguia ligar Lé com CRE. Então, qual que é a alucinação que eu tive? Quando eu tinha que fazer o desenho de sistema, eu ia entregar um desenho manco, porque eu só entregava o que eu tinha de conteúdo. E aqui que está a importância de base de conhecimento, ter as informações corretas. Ou seja, para lidar com a alucinação de IA e tokenização, quanto mais conhecimento, melhor essa base de conhecimento. Passo para vocês. Essa ideia é legal. E você pegou um caso que é bem trash para IA real, porque quando o codebase não está bem estruturado, a IA não consegue criar o próprio contexto, né, de uma maneira clara. E aí você realmente precisa alimentar ela. Né? Isso é bem foda. Da experiência aqui, eu venho experimentando, tá? Mas eu não confesso que eu não coloquei nenhum código em produção ainda com isso. Mas existem algumas metodologias que ajudam na parada de context engineering, tá? Porque qual que é o BO? É onde tem duas situações que a IA vai alucinar por várias razões, mas tem duas muito fortes. Ou o contexto está errado, ou ela não tem mais neurônio para pensar. Né? Então, tipo... A janela de contexto dela. A janela de contexto dela estourou. Então, tem metodologias hoje, uma delas chama Specification Driven Development, tá? Que basicamente ela tem passos definidos, e aí você faz um passo, gera o artefato, limpa a janela de contexto, faz o próximo passo, gera o artefato, limpa a janela de contexto e sofá. Essa Specification Driven Development tem um toolkit do GitHub chamado SpecKit, tá? Que eu estou experimentando. So far, tá bem legal, tá? Então, o que ele faz? Você, na largada, no setup do projeto, você cria uma constituição. O que é essa constituição? Basicamente, são as regras gerais de implementação daquele projeto. E aí você vai falar, eu quero montar uma feature assim, acessado, como se fosse um PM mesmo, né? Quando o PM faz um trabalho bonitinho. Porque daí você vai... É outro artefato que você vai alimentar a IA. Ah, beleza. Próximo passo. Ó, tá vendo essa especificação aqui? Eu vou implementar uma API REST, então ele vai pegar a constituição, a especificação, vai montar um plano de execução até que você finalmente fala para ele, ok, implementa. Né? Tem os resultados bem legais, tá? Mas é legal ponderar que o meu cenário é bem diferente do Trivelato. As minhas aplicações que eu trabalho no dia a dia, elas são relativamente modernas, assim, tipo, elas não têm mais de 2 anos de idade. Então, elas já estão numa arquitetura um pouco mais moderna, é mais fácil da IA criar contexto, né? Além do code base. Eu não tenho o desafio que o Trivelato teve, por exemplo, de explicar alguns pontos da implementação em outro mecanismo. E aí poderia ser um MCP, poderia ser um RAG, enfim, qualquer tipo de coisa. Mas, so far, a experiência também está sendo boa. Eu vou passar a palavra para o Fabricião. Bom, pessoal, boa noite novamente, né? Eu peço até licença aqui para tá entrando no meio do assunto, cheio de cara bem mais experiente que eu. Sou uma pessoa que está iniciando ainda tanto na área de programação em si, na parte de engenharia de software, mas em especial na parte de arquitetura, que é um tema que me interessa muito, mas eu ainda estou engatinhando ali, né? Não estou nem dando meus primeiros passos ainda, vamos assim dizer. E eu tenho uma pergunta mais específica para o Eric, assim, mas acredito que todos possam contribuir. Eu tenho reparado muito nas suas postagens, principalmente do LinkedIn, que é onde eu acabo acompanhando mais, você citando um triângulo principal ali, que é falando sobre negócios,
tecnologia e pessoas. E aí, tomando uma perspectiva mais focada na parte desse pilar de pessoas e times, dessa parte organizacional, eu queria entender um pouco melhor, na sua visão, como que a IA ela pode ser utilizada, né? Deixando de ser só um copilot ali que os desenvolvedores, o time de engenharia usa no dia a dia, mas passando a atuar de forma mais arquitetural em relação a essa parte de times, essa parte organizacional, quem sabe ajudando na comunicação, mapeamento de domínios. Qual que é a sua visão em relação a isso? Pô, legal demais, Fabrício. Obrigado pela pergunta, cara. E a arquitetura é uma das áreas mais excitantes assim na tecnologia. E você está no caminho certo, cara. Parabéns aí, continue assim. Aqui a gente tá entre amigos, tá, cara? Então, O Eric é suspeito, tá? Só pra dizer. tranquilo aí. Cara, não, eu sou mesmo, cara. Eu sou um cara apaixonado por arquitetura. Murilo sabe também. Murilão aí é um outro cara super fera, apaixonadíssimo. Você perguntar para mim, cara, vou falar que você tá no lugar certo com as pessoas certas aqui. Eu tô cercado de pessoal de gênios aqui da arquitetura. E aí, mano, a gente gosta mesmo de falar disso. Uhum. E aí, assim, voltando para sua pergunta ali, realmente, então, algumas postagens que eu falo e me posiciono no LinkedIn tem a ver muito com um livro que eu vou lançar, né? Uhum. Mais recentemente, aí eu acho que deve sair até o meio do ano. E o nome do livro é Arquitetura de Valor. E aí a arquitetura de valor, ela traz essas três visões, esses três pilares, né? Que é tecnologia, negócios, pessoas. E aí o foco da arquitetura no final do dia, hoje, a arquitetura moderna é muito disso. É muito da gente, do arquiteto, trazer clareza para a companhia e clareza para as pessoas nas decisões. E nada adianta você pegar, por exemplo, Domain Driven Design, DDD, e falar, eu vou rodar DDD hoje. Beleza, como que você vai rodar? Eu vou trazer o repository. Cara, então você não está fazendo nada. Uhum. Você não está fazendo arquitetura. Então, a arquitetura de verdade é quando você consegue combinar Domain Driven Design, DDD, por exemplo, com o modelo organizacional da empresa. Aí você começa a mexer ponteiro, aí você começa a gerar valor. Então, DDD, por exemplo, ele vai numa linha de design de projeto. Ele atua no coração do software ali. Mas não é só isso. Você precisa, como um arquiteto, pensar no posicionamento de domínios, no posicionamento de pessoas, em como melhor organizar a tecnologia, né? E gerar valor. E aí você começa a pensar em sistemas sociotécnicos. Então, a própria IA, ela é um sistema sociotécnico, porque ela precisa ser estimulada através de recompensa, de backpropagation. Então, tem os algoritmos ali de deep learning que atuam com redes neurais, etc. E aí eles precisam ser estimulados. Então, a inteligência artificial, ela é um sistema sociotécnico quando você está, por exemplo, codificando com vibe code, né? Então, quando você codifica com vibe code, você está dentro, por exemplo, de um copilot escrevendo código, você está estimulando através de uma interferência humana. Então, isso é um sistema sociotécnico. Então, você tem um humano interferindo ali. A arquitetura, ela tem que ser vista como um ambiente, um ecossistema sociotécnico, que envolve pessoas, organização e negócio. Então, é por isso dos três pilares ali. A tecnologia, ela é importante, mas ela é um meio, não é um fim. Então, muito dos arquitetos, inclusive eu estava numa outra call agora recente com uma colega, e eu era muito assim, né? O
o arquiteto muito apaixonado pela solução, pela ferramenta, pela linguagem, por Java, por exemplo, né? Muitos anos eu fui fã de Java, né? Mas hoje, cara, eu adoro escrever um Python ali no GPT, cara, no Copilot, sai muito rápido a solução e tá tudo certo. Agora, o ponto como que a gente consegue pensar a melhor solução ali, né? Por exemplo, nesse Pythonzinho ali que a gente gera. Adoro Python, pô. Python é muito legal. Não, o Python o problema é o Java. O Java tem muito banco que roda Java aí, né? Muito programa Tô ligado. que roda Java, tá? Posso jogar a última pergunta aqui para a roda, pessoal, que vai fazer a gente doer um pouco o coração, essa pergunta? Posso trazer aqui? Manda aí. Nossa última pergunta aqui, tá, Você não pessoal? quer pensar melhor? Nossa última pergunta aqui para a roda, tá? Então, em determinado momento onde eu trabalhava, por exemplo, tá, a gente percebeu que estava uma grande maluquice, uma grande loucura. Tem um sistema chamado Linux, tá? Quem não conhece, depois procura ele serve muito para arquitetura. E o Linux, ele mapeia as tecnologias que estão rodando aí, tá? Então, a gente percebeu que tinha diversas linguagens, diversos sistemas, linguagens arcaicas, sistemas e servidores antigos e tudo mais. Daqui traz o contexto da pergunta que eu quero fazer para vocês, tá? E aí foi definido pela diretoria duas linguagens principais, por exemplo. Ou seja, o banco vai rodar só Golang e Java. Estou dando uma ideia aqui, tá? E disso também saiu a ideia de desenvolver um IDP, que é uma plataforma de engenharia. Quem nunca ouviu falar disso, o IDP é onde você tem seu... Não sei onde você coda, tem o IntelliJ, tem o Visual Code, tem o Notepad. Então, o IDP nada mais é do que isso, tá? Então, fizeram o IDP, onde era plugada uma inteligência artificial e ajudava o desenvolvedor a desenvolver. E quando o desenvolvedor saiu um pouco da linha, ia lá, chamava atenção, puxava o pé e não deixava o cara seguir. Aí que vem a pergunta aqui para vocês, cara. O quanto isso de eu ser ditador, falar vai fazer só Go, vai fazer só Java, vai trabalhar no IDP, é bom. O quanto é ruim, pensando em humanos, arquitetura e tudo mais que a gente estava conversando aqui. Em economia, você tem um nome que chama custo de oportunidade. E em arquitetura, a gente chama de trade-off. Mas é um trade-off difícil, às vezes, revelado. A gente tem, a depender da natureza da empresa, da complexidade, se tem uma maturidade ou não. Você pode ter, por exemplo, uma complexidade de pessoas, times e organização, e aí você precisa gerenciar de maneira corporativa isso, né? Então aí começa a nascer esses IDPs, essas plataformas internas para trazer guardrails, né? Proteções. Então os guardrails vêm através desse IDP. Hoje em dia, quando a gente fala de arquitetura, né, no perfil do arquiteto, é importante ele lidar com esses trade-offs, trazer clareza para a companhia, de uma maneira cross. Então, é democratizar e federar o que é possível e o que não é possível, você tem um time que habilite isso. Então, só que ter um time que habilite isso de uma maneira top-down é difícil e complexo, porque às vezes esse time ele não consegue escalar a comunicação numa companhia com milhares de usuários, né, ou desenvolvedores, tá? Então, e aí é que entra, por exemplo, domínios e team topologies. Então, se você pega team topologies, por exemplo, dentro de team topologies, você tem princípios ali. Um deles é a carga cognitiva, né? Então, carga cognitiva trazendo de uma maneira simples aqui, a quanto você consegue lidar com milhões de atividades ali, ou tarefas no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho um time que lida com um sistema legado de banco. Aí eu tenho um time agora que ele vai, além de lidar com o sistema legado, ele tem que mexer também com IA. Cara, não adianta eu trazer só a IA para fazer a modelagem ou evolução do sistema. Eu tenho que ter pessoas para criar
um skilling, né? Ou uma habilidade das pessoas que, mesmo sêniors, às vezes precisam de tempo para aprender. Então, a gente precisa entender como melhor posicionar. Então, não adianta, por exemplo, legal colocar no slide, olha, nós somos AI first. O que é ser AI first? Tá, eu ter que comprar curso, livro e treinamento por conta própria para poder aprender a desenvolver uma determinada tecnologia? Então, isso é bem difícil. Então, quando a gente coloca num slide, por exemplo, ser AI first, a gente tem que também entender que tem um humano lá do outro lado e que ele tem as atividades que ele tem que desempenhar e lidar com toda uma frustração de perca de emprego, por exemplo, que pode acontecer, dele ter que usar IA ou não. A gente tem que entender como posicionar isso dentro da empresa. Então, o papel do arquiteto, ele vai numa parte, mas não é só, não é o todo, sabe? Então, depende do arquiteto conseguir influenciar a liderança estratégica da empresa. E aí não é trabalhar mais horizontal, mas vertical. Então, tem um livro que chama Architecture Elevator, e aí ele fala muito disso, de como você levar a comunicação tanto horizontal quanto vertical numa empresa. E isso é muito difícil. Às vezes, o arquiteto, dependendo da posição que ele está, ele não consegue elevar para altas lideranças esse modelo mais horizontal de escalar, por exemplo, uma tecnologia nova e ajudar um time de plataforma a entregar resultados reais ali. Time de plataforma é sensacional, mas desde que você consiga ter essa conscientização coletiva na empresa. Então, quando você cria um time de plataforma que só estabelece os guardrails, mas você não tem um outro time que vai ajudar esse time de plataforma a construir a solução junto. Vou dar um exemplo. Imagina uma empresa que você tem lá 2.000 funcionários. Você tem um time de plataforma. Aí você começa a ter agendas para poder esse time de plataforma atender todos os 2.000 desenvolvedores da empresa. É insustentável. O time de plataforma não vai conseguir desenvolver guarda-rail, ele não vai conseguir evoluir a aplicação, ele não vai conseguir fazer nada. Então, isso aumenta muito a carga cognitiva do time e lá no final você não vai ter um ROI que pague a conta desse time evoluir a solução. Então, percebeu a complexidade? E aí é que entra a influência do arquiteto tentar trazer uma visão para tentar reduzir essa complexidade. Uma abordagem é trazer team topologies, e aí, dentro do meu livro, por exemplo, Arquitetura de Valor, eu tento trazer esses pilares de uma maneira que você consegue pivotar essa solução. Tá? Antes de você falar para o Murilo, eu só quero falar uma coisa para a gente pensar aqui e é divertida. É o tal da cenoura, ou ela está na frente do coelho, ou ela está atrás do coelho. Se você deixar ela ficar atrás do coelho, os caras vão tomar posse do que você está fazendo. Então, pensa bem antes de deixar a cenoura ficar atrás de você. É o posicionamento, né, Trivelato? É você se posicionar, né? Fala, Murilo, não. Cara, eu acho muito chique a pessoa falar, no meu livro. Acho demais. É um merchan, cara. Tô aprendendo. O meu já falo direto aqui. Ó, já tem lista de livro autografado, aí eu tô no meio, tá? Sobre driver de tecnologia, pensando... Quando você pensa em contextos bem pequenos, né, fala, cara, eu sou uma equipe, eu tenho uma equipe reduzida, eu tenho alguns poucos times. Há um tempo atrás, quando o microservices era moda, uma das premissas do microservice é que cada equipe autônoma poderia escolher sua própria ferramenta, né? E, porra, isso era demais, né? Falei, finalmente eu vou poder programar em Haskell, meu microserviço aqui e tal. Qual que é o problema disso? E as empresas tem muita gente inteligente nas empresas, né? Elas descobrem as deficiências rápido. Cara, quem mais programa em Haskell? Se esse fulano ou essa equipe sair da empresa, ferrou, saca?
Então, assim, quando você vai aumentando a escala, o risco, e aumentando a escala em termos de pessoas, ou em importância daquela aplicação para a tua companhia, o risco cresce, tá? E eu tô falando de pessoas e de gestão de risco, eu não tô falando zero tech, tá? Eu sou arquiteto, por um acaso. Então, saca como você tem que equilibrar o trade-off? Saca? Então, a empresa que eu estou hoje, por exemplo, ela fez uma opção por afunilar o stack tecnológico. Não é super restrito, eu não uso só Java, ainda bem. Fecha aspas. Mas eu tenho um set de tecnologia bem limitado. Não porque eu sou ditador, não porque eu sou ruim e etc. Porque tem um trabalho de arquitetura para fazer a ponderação. Ó, brother, se você tiver aqui o microserviço escrito em Lodash, eu nunca mais vou achar um profissional no mercado que usa isso. Saca? É um risco. Decisores, vocês estão a fim de comprar esse risco? Né? Se eu tenho um stack mais restrito, o que vai acontecer? Eu habilito. Eu gosto de experimentar novas tecnologias, não me entendo mal. Mas pensando num escopo maior e de mais criticidade, controlar o risco é uma boa ideia. Falei, cara, o que eu ganho limitando a stack tecnológica? Eu consigo ter suporte externo ao time. Primeira coisa. Segunda coisa, eu consigo promover mobilidade de pessoas. Isso quando você fala de gestão de pessoas, é importante de tempo em tempo. Né? Fala, cara, eu preciso promover o cara, para que time eu movo ele? Eu preciso dar um ar fresco para um fulano de tal, para que time eu movo ele? Quando eu tenho uma stack tecnológica limitada, eu consigo ter essa mobilidade um pouco facilitada, sabe? A terceira coisa que é importante quando eu tenho uma stack tecnológica limitada, a despeito do IDP, de ter o IDP ou não, mas eu tenho todo um ecossistema em torno dessa tecnologia. Né? Eu sei hospedar aquela tecnologia, eu sei automatizar aquela tecnologia, eu tenho aceleradores para aquela tecnologia, eu tenho bibliotecas para aquela tecnologia. Eu não preciso fazer para every fucking tecnologia que existe a minha biblioteca, eu limito. Tá? Então, eu otimizo investimento. Né? Então, tudo isso são ponderações que foram feitas, e a parte do papel do arquiteto fazer essas ponderações. Eu falei, brother, olha, tem um leque muito grande, você ganha velocidade no time de uma maneira individual. Só que se esse time quebrar por alguma razão que seja, ferrou. Né? Ou, qual é o plano de mitigação se esse time quebrar? Né? Que está usando uma escolhas de engenharia mais exóticas, por assim dizer. Né? Então, homogeneizar em aspectos de escopo maior fazem sentido. E o Eric me conhece há mais tempo, ele sabe que eu era defensor de escolher a própria tecnologia. Mas quando você aumenta, aí você começa a fazer essas ponderações. Tá? Então, A governança, né, Murilo? Tudo isso que você trouxe muito bem pontuado é a governança, né? Então, dependendo da complexidade da organização, você precisa ter um nível de governança. Mas aí é que tá. O que acontece, que eu vejo às vezes, só complementando aí, eu gosto da governança, mas o que eu vejo é que algumas empresas não olham muito para a ambidestria da evolução, do inovar. Aí você acaba gerando uma falsa frustração ali de estabilidade. Então, a qualquer momento, você pode ser dragado por uma nova tecnologia e não está preparado. Aí depende de como que as organizações olham o futuro, né? Eu vou ser sincero com você, já trabalhei em arquitetura corporativa e pessoas que definem o todo, os guarda-reios, tá? Eu sou um cara que fui punk. Então, para mim é um pouco difícil querer editar e
tomar poder e deixar que as pessoas não sejam criativas, tá? Aí eu vou falar com dois vieses aqui, tá? O viés do Thiago, pessoa que gosta da criatividade, e realmente eu nunca faria um IDP e deixaria a pessoa programar do jeito dela, da maneira dela, e é o viés do dinheiro na mesa, tá? Infelizmente, aí eu tô falando, infelizmente, quando a gente colocou para rodar o IDP, a gente teve muito mais qualidade, muito mais caminho fluido, muito mais entrega com menos, tá? Se isso é bom ou se isso é ruim, no final, o meu dinheiro eu ficava ganhando só o salário do mês, mas é isso aí. Mas Mas é um excelente ponto, tá? Esse é um trade-off de você ter é um dos trade-offs de você ter um guarda-reio forte, rígido. Né? pô, eu sou um cara que gosta de codar. E eu, por muito tempo, eu fui muito apegado às práticas de codificação, saca? Pô, tem esse jeito aqui melhor de escrever, vamos escrever certinho, vamos montar a estrutura de teste certinho, etc. Sabe quando você vai no nível baixo do desenvolvimento e começa a olhar para a linha de código? Eu acho que os arquitetos, em algum momento, passam por isso, saca? Tipo, vamos ser designer de código, né? E em algum momento, a gente precisa deixar ser designer de código para começar a pensar um pouco mais amplo. Porque, cara, pensar um pouco mais amplo, você não consegue pensar mais amplo e ser designer de código, não dá, né? Então, você começa a criar mecanismos de garantir as suas escolhas de forma mais esperta, saca? E eu tive a felicidade de trabalhar num lugar que fez isso de uma maneira que eu achei particularmente inteligente. Então, mano, KPIs. Eu, por poucos lugares que eu passei na minha trajetória que tinha KPIs tão bem estabelecidas e tão bem compradas para disciplinas de engenharia, tanto engenharia de software quanto eficiência de fluxo, saca? E KPIs que eventualmente viram meta da galera, saca? Como KPIs de produto, falando de adoção de produto, esse tipo de coisa. As devidas proporções. Mas, cara, se você não consegue sentar junto com o teu engenheiro e falar, olha, vamos fazer assim, vamos fazer isso daqui, tal, pô, em vez de eu ser designer de código, o que eu preciso garantir? Eu preciso garantir baixa incidência de bug, alto throughput do time, boa qualidade de software. O que define qualidade? Né? E começa a definir KPIs para isso. Em vez de você olhar para a linha de código, você acompanha o indicador. E aí você escala. Tá? Como está chegando no fim, o tempo está acabando, eu queria que o Murilão e o Eric, a gente também, com o time, todo mundo, desse das palavras finais, tá? Primeiro eu vou pegar o Eric aí, Eric, fica à vontade de dar as palavras finais aqui no grupo, e abra aí para quem quiser falar também, tá? Isso não. Eu só tenho a agradecer, obrigado pelo convite, Trevelato, foi muito bom. Agradeço demais aí todo mundo que participou, Fabrício, o Murilo, sei que José, quem mais que está aqui, não consegui ver. Ele que está aqui na Cal. Tem um monte de galera fera também aí. Ó, Alexandre está aí, pô, Alexandre. O Alê tá quietinho, só porque ele programa dela, ele tá com vergonha. Sensacional, galera. Obrigado mesmo e conte comigo para uma próxima. Estamos aqui, se precisar, para trocar ideias, falar sobre arquitetura, tecnologia. E aí deixo também um convite para vocês. Não sei se todos podem, né? Mas a gente vai ter um evento agora, né? O Dev Rio Claro, que vai rolar no sábado, aqui na Unesp, em Rio Claro, tá? Então, às 9 da manhã. Convite estendido aí para vocês. Participem, venham prestigiar o evento. A gente vai ter 4 palestrantes. Um deles é a Amanda. A Amanda ela vai falar um pouquinho ali sobre qualidade de software. Temos também o Cristiano, que é um professor aqui, consagrado da região. Ele vai falar um pouquinho sobre tecnologia de sistemas operacionais, falar um pouquinho ali de migração o que acontece com o dev quando ele migra
do Windows para o Linux, as dificuldades ali iniciais. Vai ser bem divertida ali a palestra dele. E temos também o Bessani, que vai falar um pouquinho ali da empresa, né? Então, temos 2 empresas ali que a gente convidou, a Bessani Software, e temos o Bruno, que vai falar um pouquinho também, tá? Então, é isso. Queria deixar e estender o meu convite para vocês. Fiquem à vontade. Quem não tiver o link, depois eu passo o link. E o evento é gratuito, tá, gente? Então, participem. Alguém quer pegar a palavra, fazer alguma consideração final? Pessoal, fica à vontade. Aqui ninguém morde não, tá? Eu queria só agradecer pela aula. Foi muito legal. Foi Muito legal. bacana. Muito legal, Conhecer- Eric. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Agradeço demais aí a participação de todos. Muito feliz aqui de contribuir. Queria parabenizar a iniciativa também, Trivelato aí, que está organizando a roda de conversa. Pô, primeira vez que eu estou participando, mas muito legal, parabéns pela Muito legal. iniciativa, de verdade. Sensacional. E, cara, eu sou falador também, exemplo do Eric, mas eu queria, de verdade, agradecer as perguntas que apareceram, Ale, José, Fabrício e tal. Cara, é bate-papo, acho que todo mundo é um eterno aprendiz, real, né? A gente tá aprendendo o tempo todo com todo mundo. Então, acho que assumir essa postura e abrir as perguntas e levantar problema e levantar questões, acho que é parte do processo de aprendizado. Então, obrigado, de verdade, pelas perguntas aí. Acho que enriquece demais a conversa. Todo mundo aprende, né? Assim, né? Participar de eventos sempre... assim, eu sou uma pessoa muito tímida, tá, gente? Então pode não parecer. E os eventos, eles ajudam a quebrar barreiras, tá? Então, assim, às vezes perguntar, se expor, é bem importante, principalmente para quem está começando na carreira e começar a assumir desafios, né? Então, se você não fala numa reunião, não abre a câmera, não fala, você não mostra o seu trabalho. Então, isso é também um posicionamento importante, independente se você vai seguir como arquiteto ou PO, GM, TM, etc. Então, Eu queria agradecer aqui a todo mundo, tá? E deixar uma frase para a gente pensar aqui, tá? Se você não sai na chuva, você não se molha. E só não erra quem nunca tentou. Então, cara, a melhor coisa que tem é errar. Tipo, eu aqui, no meu lazer da minha casa, eu já queimei várias coisas. Minha mulher gosta de me bater, porque eu sou aquele professor maluco, sabe? Então, faz, quebra a cara, testa, tenta, sobe, dá pau, dá problema. A melhor coisa que, quem nunca deletou um banco em produção não sabe o que é aventura. Eu já fiz isso na terça-feira, tá? Deixa eu contar um case final só para vocês. Tem um sistema chamado Magento, tá? Em Linux você tem 3 pastas, a barra var, barra etc e barra mídia. Eu dei chmod 777 nessas 3 pastas numa sexta-feira, só para deixar aqui, tá? Tá vivo, e tá vivo, hein? Então aqui, careca mais vivo, entendeu? Beleza, gente. Um abraço, pessoal. Obrigado. vai tirar foto? Não vai tirar foto? Não vai Fica tirar. Parabéns, galera. Muito bom, obrigado. Cara, para essas coisas eu não sei muito, Ericão. Você sabe tirar foto aí, velho? Não, tira um print aí, pô, da tela, pô. Mas aí, cadê as pessoas que Todo mundo tem que abrir a câmera e tira um print para postar depois aí, pô. Mas como que eu vou fazer para pegar todo mundo? Essas coisas, eu sou Zé Ruela, tá vendo? Quem nunca tentou, nunca. Eu sou Zé Ruela. Aqui tá aparecendo uma galerinha. Não tem. Mac consegue ligar? Ale consegue ligar ou vai ficar só quem tá aqui, ó? Olha o Mac, olha que bonitão. Eu acho que é. Posso tirar com quem tá aqui já? Não aparece tudo aqui, né? Tem como ajustar a visualização ali. Tem os 3 pontinhos. Aí vai ter ajuste de visualização. Aí dá para aparecer todo mundo. Você sabe fazer isso aí, Fabrício, para tirar todo mundo? Aí, ó. Você vai lá nos 3 pontinhos, aí. E aí, isso aí você tem um slide ali embaixo, você coloca no máximo. Conseguiram tirar foto? Vou tirar aqui, ó. Vou tirar aqui, velho. Todo mundo tirando essa foto. Tem que dar um oi aí, né? Que senão vai ficar. Aí, Oi? cada um tira a sua foto aí. Você manda lá para mais no grupo, tá vendo? Coisas que eu não manjo. Fechou? Fechou. Valeu, galera. Boa noite, Fechou, pessoal. Quando eu postar os vídeos, eu mando lá no grupo também, tá?
Valeu. Beleza. Tchau. Abraço. Obrigadão.